E agora, Michele e Ariane, quem faz a pergunta para o mestre Arrepio. Olá. Olá, tudo bem? Nós falamos um pouco sobre a história da capoeira e eu queria saber qual é a sua história na capoeira. Como começou, se houve alguma inspiração, algum incentivo que lhe motivou a seguir, né, nesse caminho da capoeira. Ah, legal. Eu iniciei a capoeira, né, em 1987, com um aluno do grupo de capoeira Zumbi, aqui na Zona Oeste de Natal, em Cidade Nova. A capoeira, eu me identifiquei com a capoeira a partir de umas brincadeiras de rua. Eu vinha voltando para casa e escutei o som do berimbau. O berimbau tocando, por isso que eu sempre gosto, acompanho sempre o berimbau. O berimbau tocando, aquilo me chamou a atenção e eu fui olhar o que era aquilo que estava tocando ali, tá aí dentro do quintal de uma casa. Tinha uns jovens praticando a capoeira e eu vi um salto, né, chamado de parafuso. Um salto diferente, um salto de um giro de 360 com chute. E eu era muito fã, e ainda sou muito fã do Bruce Lee, eu assistia muitos filmes de Bruce Lee. Aí eu disse, eu quero aprender aquele salto ali. E eu não sabia nem que era capoeira. Então fui lá e pedi para o cara me ensinar aquele salto. E a pessoa percebeu que eu tinha uma certa habilidade com o corpo já. Meu irmão era segundo dan do Kung Fu, e sempre me ensinava, mas eu nunca me dedicava ao Kung Fu. E com a capoeira eu comecei a me dedicar mais à capoeira. Ele começou a me ensinar, o Edmilson, e a partir dali eu comecei a desenvolver umas movimentações, e tinha facilidade de movimentações, e ele se mudou da comunidade, e eu fiquei assim, em busca de um espaço para treinar, e onde se tinha capoeira. Aí eu conheci o mestre Irani Martins no Camana, né, em 88, e de lá para cá eu não parei mais. Aí eu vim, ele percebendo que eu era de uma comunidade carente, e lá eram umas pessoas de classe média alta, que treinavam capoeira, e eu era o aluno pobrezinho, o aluno mais humildezinho, né? E aí tem uma passagem bem interessante, que foi marcante, que o que eu queria lá era treinar capoeira, e a mensalidade era muito alta. Eu não tinha condições de pagar a mensalidade. E eu vendia picolé para ajudar dentro do sustento de casa. Família. Então aí eu juntava parte da venda do picolé, era para pagar a mensalidade da capoeira, e outra parte era para dar para minha mãe, né, para ajudar no sustento familiar. E teve um dia que aí eu cheguei com um monte de moeda e ele olhou e disse, o que é que você faz? Aí eu disse, eu vendo picolé. Aí eu junto, aí eu pago a mensalidade. Aí ele falou, então tá, você vende picolé tá, para pagar a mensalidade? Eu disse, ele disse, você vai ganhar uma bolsa. E aí, agora se você parar de estudar, aí você vai perder a bolsa. Você tem que continuar sempre estudando. Aí eu, tá certo. Aí no mês seguinte eu cheguei com as moedas de novo para dar para ele. Aí ele, não, eu falei que você ia ganhar uma bolsa. Aí ele disse, o senhor falou que eu ia ganhar a bolsa, mas você não me deu a bolsa. Eu não tinha entendimento o que significava isso, né? Era uma bolsa, ia me isentar de pagar as mensalidades e tal. Então isso ficou bem marcante na minha história. E aí eu estou colocando isso aqui também porque ele desde o início, ele exigiu que eu estudasse, né? Esse incentivo, né? E me incentivou. Isso me marcou porque eu me dediquei realmente a estudar. E aí fui estudando e até hoje ainda estou estudando, não parei mais. Aí me formei em pedagogia, estou fazendo especialização em psicomotricidade. E gosto de estudar, gosto de ler. Isso levou a essa inspiração de estar lendo, de estar estudando, levou hoje a gente ter um espaço como o Memorial da Capoeira. É fruto de estudos, né, sobre a temática da capoeira. Então, a capoeira, e a própria capoeira, ela foi a que conseguiu me extrair de dentro da comunidade periférica, uma comunidade de muita droga, prostituição, vandalismo, e eu convivi lá. Só que eu não tinha tempo, né, o suficiente para permanecer ali, com os meninos que a nossa turma gostava de, vamos pegar goiaba. Não, vamos pegar manga, porque o cara da manga ele é mais escroto. Quando ele percebe a gente lá, ele fica com raiva. Então a gente achava isso divertido. Aí teve um dia que um cara da manga deu um tiro com a espingarda de soca no meio da mangueira, que eu sentia o chumbo passando pelas folhas, e eu fiquei com medo. Eu disse, não quero mais fazer essas coisas, não. Aí comecei a me dedicar mais à capoeira. Aí saía da comunidade para treinar lá no Tirol, no Camana. E ao passar do tempo, né, quando eu completei 20 anos de idade, aí eu
olhando para o passado, eu percebi que aqueles meus colegas, né, que a gente brincava de pegar caju, manga, eles se aperfeiçoaram no furto, né? Eles já estavam roubando, era supermercado, estavam roubando farmácia, alguns estavam presos, outros morreram. E eu percebi que eu era um cidadão normal. E agora eu era um bom atleta, né? Na altura, aos 20 anos, eu já era atleta ouro, diversas vezes ganhei atleta ouro do GERN, dos Jogos Escolares. Foi pela primeira vez, eu dei uma entrevista à televisão, quando eu ganhei, porque a escola Luiz Maranhão, que é a escola lá da comunidade, né? Foi a primeira escola, eu fui o primeiro aluno da escola a receber medalha de ouro dos Jogos, fui escolhido o melhor atleta da modalidade, no caso dos GERNs, e fui contemplado. Então a escola me fez uma homenagem. E eu olhando tudo isso aí eu disse, pô, eu acho que eu posso fazer algo pela comunidade, assim, pelos jovens dessa comunidade, conseguir ocupar o tempo deles, para que eles não estejam né, dentro dessa... E aí surgiu o memorial. Aí eu fundei a Escola de Capoeira Cordão de Ouro, né, que é uma escola. Aí o memorial já foi um outro passo a mais, um outro passo que eu dei mais à frente, porque eu estava percebendo que a capoeira ela poderia dar sua contribuição, assim como deu na minha vida, para hoje eu ser um cidadão normal, um homem casado, pai de família, tenho 2 filhos, e casado há 22 anos, e uma pessoa totalmente normal dentro de uma comunidade. Que é isso que eu estava querendo, que a capoeira dentro da comunidade, o projeto que a gente atende, a 120 alunos, ele possam ser um exemplo para os jovens, porque ali eles vão estar vendo não só o meu exemplo de vida, mas também vários outros exemplos de pessoas que ocupam sua vida em fazer alguma atividade física, né? Porque hoje o ser humano ele precisa de uma atividade física. E quando a atividade física ela é educativa, isso fortalece cada vez mais a questão da gente estar ajudando a sociedade. Então, a minha história, hoje, agora em novembro, eu estou lançando um livro, que é uma história de dar arrepio. É a história que gerou o Mestre Arrepio, né? Que recentemente fui premiado pelo Berimbau de Ouro, é um prêmio nacional, que é tipo o Oscar da cultura, né? Só recebe o Berimbau de Ouro, né, na categoria de mestres de capoeira, os mestres que fizeram algo pela capoeira, né? Então, é tipo o Oscar, né? É concorrido, e eu fui contemplado com o Berimbau de Ouro e outros prêmios também a nível nacional. A história do Mestre Arrepio, ela chegou a essa proporção de ser premiada. Mestre, mais uma pergunta, e agora o nosso colaborador e aluno, Vini Castel. Mestre, quais são as ações sociais que o seu memorial desenvolve para a sociedade nos dias de hoje? Hoje no memorial, né, a atividade principal é a atividade da capoeira, né? Mas a gente tem várias outras atividades lá que funcionam, né? Tem aula de língua, aula de reforço escolar, aula de dança, né? Danças regionais, hip hop e outras atividades, né? Quadrilha junina, né? Porque hoje o memorial ele funciona, né? O único espaço público, né? Da comunidade em Cidade Nova. A comunidade não tem outro espaço para utilizar. Então, o memorial, o espaço, o salão, né? O salão é o espaço social da capoeira. Hoje, a capoeira hoje ela conseguiu dar uma volta por cima. Porque muitas vezes, quando eu iniciei na capoeira, a gente usava o espaço público na comunidade. E hoje a comunidade usa o espaço da capoeira, né? Do memorial para os seus eventos. Isso. Porque no bairro só existe esse espaço, né? Ou o humor para o lazer ou o espaço da capoeira, né? Lá hoje, dentro da comunidade Cidade Nova, só existe o memorial da capoeira como um espaço da comunidade. Porque foi construído justamente para a comunidade, com a comunidade. Foi uma história o memorial. Era uma rua desapropriada, uma rua que não tinha finalidade nenhuma, e a gente conseguimos desapropriar a rua e transformar num espaço comunitário, que aí teve a junção, né, do poder público com a doação do espaço, a iniciativa privada por os comerciantes doaram material, e a sociedade civil organizada pelos capoeiristas fizeram a mão de obra. E conseguiu construir aquele monumento ali, que é uma referência não só para a comunidade, como para a Zona Oeste, e agora para Natal e também para fora do país. Inclusive tem um berimbau que está no Guinness Book, não é isso? Isso, é o maior berimbau do mundo na categoria monumento, está no Guinness, e a gente recebeu uma premiação aí sobre esse feito aí, que chama muita atenção do turismo também. Que a gente está querendo transformar o espaço num espaço turístico, onde a gente já recebe visita de vários turistas lá, porque a história
a exposição das obras de arte, totalizando todas as obras, são 126 obras de arte, narrativa sobre a história do Brasil, para entender qual contexto surgiu a capoeira. E lá a gente tira justamente essas dúvidas sobre por que a capoeira hoje ela é patrimônio do povo brasileiro e a roda de capoeira se tornou patrimônio da humanidade. Mestre, o senhor trouxe aqui para a gente esse berimbau. É um instrumento? Como é que ele foi incorporado à capoeira? Isso. Pode pegar. É um instrumento musical de uma corda, né? E ele já nasceu com a capoeira ou ele não, com o tempo na verdade, foi justamente quando a capoeira se tornou, ela foi para o Código Penal, os capoeiristas eles iam para as feiras livres fazer a roda, né? E o berimbau ele era utilizado inicialmente pelos ambulantes. Que nem aquele pessoal nas feiras, eles vendem aquelas banhazinhas, eles precisam de algo que chame a atenção das pessoas, para as pessoas fazerem o círculo ali, né? E eles dão uma paradinha, alguns colocam cobra, outros colocam, né? E muitas vezes eles faziam a permuta com os capoeiristas. Eles colocavam os capoeiristas para jogar, e aí os capoeiristas jogavam junto àquela ruma de gente, davam pausa e ele vendia a banha de baleia, chamava não sei atenção o que de qualquer forma, né? E o berimbau, quando não tinha capoeirista, ele só utilizava o berimbau. Então, como a capoeira era proibida, né? Então eles vinham para lá. Quando a polícia chegava, né? Aí só tinha o berimbau tocando. E aí foi criado um toque para avisar que a polícia estava vindo, que é a cavalaria, né? Então, quando... o senhor sabe reproduzir esse toque? Mostrando que a polícia estava vindo. Então, quando a polícia ia se aproximando, aí os capoeiristas se afastavam, né, e ficavam só ali o cara vendendo a banha. Né, e por muitas vezes. Aí quando a polícia saía, eles começavam... Então, assim, por muitas vezes, então, aí a capoeira, após sair do Código Penal, né, então a capoeira, como eles por muitas vezes utilizavam o ritmo com o berimbau, então o berimbau, e muitas vezes a gente ficava, principalmente assim, quando a gente está no espaço aqui, o berimbau, ele ficava no centro da roda, assim, né, e ele sempre subia num banco, para poder, quem estava tocando o berimbau, ver... Quem está chegando. Quem está chegando, se a polícia vinha. Então, por isso aí, as pessoas pensavam, isso estava só no regimento interno do grupo, né? Era uma dinâmica interna. Aí as pessoas que assistiam de fora pensavam que o berimbau está no destaque ali, que está destacado e tal. Então, a atração, é como se fosse o mestre, né? Que está no comando ali. Mas aí tinha que estar tipo como se fosse no altar. Mas não era um altar, era o banco, era para ver se a polícia vinha. Então, após sair do Código Penal, então, o berimbau ganhou essa referência de ser o principal instrumento, porque a partir dele foi criado vários toques, né, para determinado jogo da capoeira. Que aí a capoeira hoje ela se divide em duas linhas, na regional e na Angola. A Angola é um jogo mais lento, né? Que faz um jogo corporal, onde se trabalha mais lento. E a regional, né, do mestre Bimba, já é um jogo mais acelerado. Essa é mais brasileira? Essa é mais brasileira ainda, né? Ela fica mais ritmada, então... E assim surgiu. Hoje a capoeira é conhecida pela Angola e pela regional. A Angola do mestre Pastinha e a regional do mestre Bimba. E hoje ela ganhou o mundo todo aí. E lá as pessoas, né, muitas vezes elas chegam lá divididas nessas duas vertentes aí. Mas já que em Natal a gente trabalha no memorial, ensina capoeira. Infelizmente o nosso programa está acabando, mas eu queria deixar para o público, né, que assistiu o nosso assunto de hoje, se eles quiserem saber como acompanhar a divulgação do Memorial da Capoeira, o horário que eles podem ir lá, como é que funciona? O memorial funciona, né, de segunda a sábado, de 8 a meio-dia, das 2 às 19 horas, tá certo? E a entrada é gratuita, né? A gente não cobra a entrada gratuita, não cobra ingresso para entrar. Tem aula de capoeira todos os dias, manhã, tarde e noite, né? Você escolhe um horário para fazer aula de capoeira. E a gente recebe também as escolas, né, públicas e privadas, para ter uma aula de história no circuito. O circuito ele tem a durabilidade de 45 minutos e finaliza com a roda de capoeira. A gente deixa o convite aí para os professores poderem agendar pelo telefone 987411877 e fazer a sua visita ao Memorial da Capoeira e conhecer um pouco da história dessa cultura que ganhou o mundo e hoje é um patrimônio da humanidade.
Está feito o convite, então, para você que quer ter uma aula de história dentro de um memorial. Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Infelizmente, nós terminamos aqui mais uma edição do programa Checkmate, sempre fazendo o convite para que você possa acompanhar a nossa produção nas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. Até lá! Pode encerrar tocando. Vai dar palminha. Oi, Paranaê, Paranauê, Paraná, Paranaê, Paranauê, Paraná.